Hoje quero compartilhar este vídeo, começando com um tema, falando de certas curiosidades e coisas assim interessantes da Palavra de Deus. E eu quisera começar com uma pergunta, não, sobre o profeta Jonas. A pergunta é: por que Jonas não quis ir a Nínive? Particularmente, ou maiormente, as pessoas pensam que Jonas teve medo, Jonas não quis ir porque pensou que iam matá-lo, ou coisa dessa natureza. Mas, de repente, existe outra causa, não, por a qual Jonas, de verdade, não quis ir a Nínive. Então, vamos tratar de falar um pouquinho disso hoje, um tema curto, mas, de repente, muito interessante. Primeiro, vamos falar do nome, Jonas, não? Que do hebreu é Yonah, e que esse nome tem um significado, não, que é paloma. O nome Jonas, ou Yonah, significa paloma. Ele foi profeta lá pelo século 8 a.C., cerca do ano 800, mais ou menos, antes de Cristo, 790, 800 antes de Cristo. Ele profetizou mais ou menos nesta época. Há uma referência a Jonas no Antigo Testamento, não? No livro de 2 de Reis, capítulo 14, versículo 25, que aí aparece o profeta Jonas. Ele também é mencionado por Jesus no Novo Testamento, em algumas passagens, não? De Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40. Né? Então, essas menções, cada um pode buscar pessoalmente nas suas Bíblias e encontrar essas referências sobre o profeta Jonas. Não? No Antigo Testamento, volto a repetir, no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, e no Novo Testamento a menção de Jonas em Mateus, capítulo 12, versículos 39 e 40. Não? Então, mas a pergunta é: por que Jonas fugiu? Por que Jonas fugiu e quis ir tão longe da presença de Deus para não ir pregar a palavra nessa cidade de Nínive? Não? Então, essa pergunta é muito interessante, porque sempre parecera que Jonas não quis ir porque quis fugir, teve medo de pregar a palavra nessa cidade, porque a gente de Nínive, segundo a mesma palavra, era umas pessoas muito más, umas pessoas sem temor de Deus, que praticavam maldade, e de repente Jonas se sentiu amedrentado e não quis ir pregar a palavra nessa cidade de Nínive, não? Que era uma cidade bastante grande para a época, e Jonas então decidiu fugir, não? Da presença do Senhor. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor a Tarsis, e foi a Jope e achou um navio, que partia para Tarsis, e pagando a sua passagem, entrou naquele barco, para ir com eles a Tarsis, longe da presença do Senhor. Essa era a intenção do profeta Jonas, fugir da presença do Senhor para não ir pregar na cidade de Nínive. Então,
na palavra de Deus disse claramente, não, que o Senhor mandou que ele levantasse, se fosse pregar na cidade de Nínive, aquela cidade grande, né, pregar contra ela, não, porque a sua maldade havia subido à presença do Senhor. Então era a causa que Deus queria que Jonas fosse pregar naquele lugar para anunciar que Deus estava em contra da maldade que estava levantando-se grandemente naquela cidade. Então Jonas decidiu não ir, decidiu fugir e ir-se a outro lugar, bastante longe, não, de Nínive, bastante longe, segundo ele pensava, da presença do Senhor. Já sabemos a história, o que passou, não, no meio do mar, nas alturas do mar, o Senhor levantou uma tempestade tão grande que a embarcação estava naufragando. Os marinheiros fizeram de tudo, clamaram aos seus deuses e tudo isto, até que encontraram que o culpado de tudo isso era Jonas. A decisão foi aquela que o mesmo profeta disse, não, joguem-me no mar e a tempestade se vai acalmar. E foi o que eles fizeram. Jogaram Jonas no mar, imediatamente o mar se acalmou, ainda que em tudo, não, Deus teve um propósito aí para que aquelas pessoas encontrassem e fossem também salvas ou conhecedoras do Deus verdadeiro. Então, disse: aqueles homens temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Isso disse no capítulo 1, versículo 16. Não, o resultado, ainda que foi em contra da vontade de Deus, Deus se valeu da situação para trazer salvação para aquelas pessoas, ou para que eles conhecessem o Deus verdadeiro. Então, Jonas foi tragado por um peixe muito grande, e esteve aí Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E aí, dentro desse lugar, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ordenou ao peixe que o devolvera aonde ele havia saído. E o peixe, então, ordenado pelo Senhor, fez aquilo que o Senhor disse, não? E mandou o Senhor ao peixe e vomitou a Jonas em terra. Então, aí está, não? Jonas foi devolvido ao lugar onde havia saído e teve que caminhar até a cidade de Nínive. E aí ele começou a pregar aqueles 40 dias, não? Pregando e falando do que o Senhor ia fazer em conta da cidade de Nínive. E isso chegou ao ouvido do povo, e o povo começou a arrepender-se. Chegou ao ouvido do rei, e o rei também tomou uma atitude positiva de arrependimento, e todos voltaram seu coração ao Senhor em arrependimento, clamaram por perdão, por misericórdia, e disse a palavra de Deus que o Senhor então se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez, não, contra a cidade de Nínive. Então, ao final, resta essa pergunta, não? Por que Jonas não quis ir a Nínive? E a resposta a temos na mesma palavra de Deus. A verdade é que Jonas era muito nacionalista, e, por fim, o que ele não desejava era que Deus perdoasse o povo de Nínive. Ele não desejava que Deus perdoasse o povo de Nínive, e por isso ele tratou de fugir, porque ele sabia, ele mesmo disse, que no capítulo 4 deste livro, ele diz assim: e orou ao Senhor Jonas, não? E disse: agora, ó Senhor,
Não é isto que eu dizia, estando ainda na minha terra? Por isso me apressurei a fugir a Tarsis, porque sabia que tu és Deus clemente e piedoso, tardo em enojar-te e grande em misericórdia, e que te arrependes do mal. Essa era a causa, não, porque pela qual Jonas fugiu da presença do Senhor e não quis ir predicar a Nínive. Ele sabia ou pensava que Deus podia arrepender-se e perdoar o povo de Nínive. Por essa causa, ele decidiu fugir. Lendo o capítulo 4, nós damos conta que foi isso que aconteceu. Não? Ele disse no versículo 3 do capítulo 4, ele disse: agora, pois, ó Senhor, te rogo que me tires a vida, porque melhor me é a morte que a vida. De tal maneira, a moléstia de Jonas, o fastídio de Jonas, foi porque Deus perdoou aquele povo. Então, por isso ele quis fugir, porque ele mesmo disse, aí onde lemos antes, então, por isso me apressurei a fugir a Tarsis. Então, por isso me apressurei. Por quê? Porque sabia que tu és Deus clemente e piedoso. E por isso é que Jonas quis fugir. E isso podemos relatar o que está escrito também nos versículos seguintes do capítulo 4. Quando Deus não faz brotar aquela planta, e uma noite, um dia se morre a planta, né? Cresce e morre, e então Deus dá uma lição a Jonas, não, sobre o perdão, sobre a misericórdia, mas Jonas parecia não ter esse entendimento, não, porque terminamos o livro de Jonas sem um entendimento completo, não, porque não tem um final, digamos assim, que dê uma compreensão completa, mas encontramos que Jonas se molestou bastante porque Deus perdonou. Ele subiu em cima de uma montanha e esperou aí ver o que Deus fazia, que ia destruir a cidade. Não? É o que disse aqui na palavra de Deus, e disse: e saiu Jonas da cidade e acampou até o oriente da cidade, e fez aí uma tenda, fez aí e se sentou debaixo dela, na sombra, para ver o que acontecia na cidade. Então, praticamente essa foi a causa. Jonas estava bastante molesto porque Deus perdoou a cidade. Por isso é que ele quis fugir, porque se ele ia para outro lugar, seguramente Deus ia destruir a cidade. Ele ficaria mais contente em saber que Deus tinha destruído, de que se ele pregasse e o povo se arrependesse, Deus ia perdoar, e por isso ele não queria que Deus perdoara o povo de Nínive. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento da sua vontade.